As Ilhas Britânicas sempre foram consideradas terras de grandes mistérios. E antes da chegada dos romanos, esse lugar era considerado até mesmo mágico. Mas após a dominação romana sobre grande parte deste território, muitas coisas começaram a mudar. A cultura dos latinos começou a se espalhar por aquelas terras, e a crença na religião em qual um único Deus governava soberanamente sobre o universo se espalhou pela Bretanha. Mas a influência dos antigos deuses bretões não haviam abandonado aquelas terras. E seus mais fervorosos devotos e sacerdotes eram considerados portadores de poderes sobrenaturais. Mas a hegemonia de Roma sobre aquelas ilhas havia chegado ao fim. O grande império desmoronou e um período sombrio teve início na Bretanha. Aquelas terras foram tomadas pela ganância e pela sede por poder. Irmãos lutavam contra irmãos em uma guerra sem fim pelo domínio das ilhas. As cidades, antes gloriosas, deixadas pelos romanos, agora estavam decadentes. A invasão da Inglaterra pelas tribos bárbaras de anglos e de saxões parecia um sinal claro de que Deus havia abandonado aquelas terras. Mas havia sido profetizado que o retorno de dois irmãos traria consigo a luz de volta para aquelas terras. Estes eram Ambrósio e Uther Pendragon. Os irmãos lutaram contra os ferozes bárbaros saxões e contra a tirania de Vortiger. E nos campos de batalha conquistaram o direito à coroa da Bretanha. O reinado de Ambrósio foi curto, e caberia ao seu irmão mais novo ditar o destino desta terra. Uther Pendragon era conhecido como um guerreiro destemido, mas nem todos os nobres reconheciam plenamente sua autoridade. Por anos, Uther guerreou contra os saxões e ampliou seu reino por meio de conquistas. O até então duro coração do rei da Bretanha, que nunca havia experimentado a dor da paixão, estava prestes a ser estremecido por uma visita inesperada. Juntamente com seu marido, o Duque Gorlois da Cornualha, entrou na sala do trono a Duquesa Igraine, a mulher mais linda que Uther já havia posto seus olhos. O Duque apresentou sua esposa ao rei, dizendo que ela vinha diretamente da mística ilha de Avalon. Durante a recepção promovida pelo rei, o Duque da Cornualha percebeu que as intenções do rei para com sua esposa não eram as melhores. Igraine contou ao seu marido que o rei lhe havia feito uma proposta indecente, o que fez o sangue do Duque ferver. Igraine pediu ao marido para que não a deixasse a sós com o rei, pois ele a estava assediando de forma inadequada. O Duque conseguiria conter a sua raiva até o final da recepção, mas em plena madrugada, o Duque e sua esposa partiriam do Castelo Real sem se despedir do rei. Um dos guardas de Uther, que havia testemunhado a partida dos visitantes, se apressou para informar o ocorrido ao rei. O rei foi tomado pela ira e ordenou que o mensageiro fosse atrás do Duque e lhe entregasse uma carta de convocação real, na qual dizia que o Duque e a Duquesa deveriam se apresentar imediatamente ao rei. Mas o Duque tinha ciência que a verdadeira intenção do rei era seduzir sua esposa, e por isso disse ao mensageiro que não retornaria com ela em hipótese alguma. Diga ao rei que não poderia atender à convocação, pois tenho assuntos urgentes que exigem minha atenção. Tomado por um furor passional, o rei ordenou que seu exército fosse reunido, pois ele ensinaria uma lição ao Duque rebelde. Ao chegar em suas terras, o Duque da Cornualha ordenou que sua fortaleza fosse reforçada e preparativos fossem feitos para a guerra que se aproximava. O exército do Duque e de Uther se encontrariam no campo de batalha, mas o resultado foi inconclusivo. Uther sitiou a fortaleza de Tintagel, onde o Duque Gorlois e a Duquesa Igraine se refugiavam. O cerco já durava muito tempo e não parecia estar nem perto de terminar, já que o Duque havia conseguido estocar muitos suprimentos antes da chegada das tropas reais, e alguns oficiais diziam que a fortaleza era inexpugnável. O rei estava obcecado por Igraine
e aquele longo cerco parecia não estar fazendo bem para a saúde mental de Uther. Sem ver outra saída, Uther chamou Serúfios, o braço direito do rei. Meu amigo, só há um homem que pode acabar com minha aflição, e você sabe muito bem quem ele é. Mas, meu senhor, não precisamos daquele adorador do demônio. Você é o legítimo rei da Bretanha, ungido por Deus. Eu sei muito bem quem eu sou, mas não acredito que Deus esteja muito propenso a ajudar um de seus escolhidos a desrespeitar um de seus 10 sagrados mandamentos. Contrariado, Ulfius partiu a galope em direção às terras galesas para recrutar o velho amigo do rei. Quem vem lá? Serúfios, amando do rei Uther. Por que demorou tanto? Estou pronto há horas. Seu vigarista, não pense que pode me enganar fingindo que já me aguardava. Não seja tolo, Ulfius. Eu aguardava há anos o verdadeiro chamado da ilha de Albion. Ulfius guiaria o homem até a fortaleza de Tintagel. O rei Uther ficou animado ao ver Ulfius chegando trazendo seu amigo. Merlin, meu velho amigo, achava que jamais voltaria a ver essa sua cara enrugada. Pelo visto, esses seus cabelos grisalhos também indicam que você não está ficando mais jovem. Uther confessou a Merlin que estava transtornado desde que havia conhecido a Duquesa Igraine e que não sabia mais a quem recorrer, pois aquele desejo incontrolável estava lhe consumindo. Sei de uma forma para fazer com que você se una com a bela Igraine, mas isso terá um custo. Pagarei o preço que for necessário, mesmo que seja para ter apenas uma noite com aquela mulher incrível. Farei o que me pede, mas esta união terá como fruto o nascimento de uma criança que você deverá entregar a mim. Mas você não seria capaz de sacrificá-la em um de seus rituais, não é? Claro que não. Você tem andado muito tempo com aquela figura simplória que é o Serúfios. Por falar nele, precisamos dele aqui, pois ele terá um papel importante em nosso plano. Com o cair da noite, Serúfios ordenou que o sítio, a fortaleza de Tintagel, fosse levantado e que os homens retornassem para casa. Do alto da muralha, o duque da Cornualha sentia que o exército de Uther demonstrava fraqueza e ordenou que seus homens se preparassem para o ataque. Gorloá e seus cavaleiros deixaram a fortaleza com a intenção de esmagar as forças de Uther, que estavam em retirada. Enquanto isso, Uther e Merlin aguardavam escondidos a partida do duque. Enfim chegou a hora. Merlin jogaria seu capote para longe e daria início ao seu ritual. Uther sentia um misto de fascínio e medo ao ver aquele poderoso druida invocar as forças da natureza e de seus ancestrais. Merlin tiraria um pó de uma de suas bolsas que carregava em seu cinto e o misturaria junto com algumas ervas em uma tigela. Após colocar a mistura em sua boca, Merlin sopraria uma nuvem espessa sobre o rei. Quando a nuvem de pó se desfez, Uther havia tomado a forma do Duque da Cornualha. Uther cavalgaria até a fortaleza do Duque, e os guardas do alto da muralha gritariam: "O Duque está de volta! Abram os portões!" O disfarce de Uther parecia funcionar perfeitamente, e ele ordenou que seu cavalo se mantivesse pronto, pois ele não demoraria para partir novamente. O rei subiu as escadas até o aposento da duquesa, e ao chegar no quarto de Igraine, lá estava sua amada, juntamente com sua filha Morgana. A criança corria para os braços de seu suposto pai, celebrando seu retorno, mas Uther se esquivaria de Morgana. "Saia do quarto, criança. Preciso falar com sua mãe." Morgana seria retirada do quarto por uma das criadas de Igraine, mas a menina sentia que algo de muito errado estava acontecendo. Uther se aproximou de sua amada e ela ficou surpresa ao ver o olhar luxurioso que seu marido carregava consigo. O rei da Bretanha possuiria Igraine e daria vazão a toda a sua paixão. O casal acordaria com os gritos desesperados de Morgana. "Papai está morto! Papai está morto!" Igraine correu para acudir a filha, pensando que se tratava de um pesadelo. Uther se aproveitou da situação para deixar o castelo.
O rei deixou a fortaleza logo antes da alvorada e não tardou para que o exército do duque retornasse. Morgana continuava gritando que seu pai havia morrido, enquanto Igraine tentava acalmar a sua filha. Quando o exército se aproximou bastante, Igraine viu o corpo de seu marido sendo trazido por seus homens. Igraine correria até lá para ver o que estava acontecendo. Meus pêsames, minha senhora. Ele morreu lutando bravamente. Igraine pediu para que o oficial explicasse o que havia acontecido. A retirada dos homens de Uther não passava de uma armadilha, minha senhora. E fomos emboscados durante a noite por centenas de arqueiros. Igraine disse que isso era impossível, pois ele havia visitado durante a noite. Certamente deve ter sido o espírito do duque, querendo se despedir da senhora. Igraine seria consolada por suas damas de companhia e conduzida até seus aposentos. Não demoraria muito até Uther conduzir seu exército até a fortaleza de Tintagel para negociar os termos de paz. A duquesa e suas 3 filhas enlutadas receberam o rei. A pequena Morgana encarava Uther com um olhar que continha o mais puro ódio. Venho aqui selar uma paz duradoura entre nossas famílias. Por meio do matrimônio, formaremos uma aliança indissolúvel, e assim o direito de suas filhas serão preservados. Poucos dias depois, foi celebrado o casamento entre Uther e Igraine, e durante a noite de núpcias, ela revelou ao rei que estava grávida. E de quem é esta criança? Não vá me dizer que é do duque. Ela disse que acreditava que sim, mas não tinha certeza. Há meses, ele não visitava seu leito. Mas na noite de sua morte, ela disse que foi visitada por seu espírito. Uther se sentiu aliviado em saber que o filho que sua esposa carregava era realmente seu. Enfim, nasceu a criança. Era um menino, bonito e saudável. Mas não tardou muito para que Merlin aparecesse, para buscar o filho que lhe foi prometido. Chegou a hora. Me entregue a criança, meu rei, assim como foi prometido. Uther arrancou a criança dos braços da mãe, que tentou resistir e chorava ao ter seu filho afastado de si. Uther entregou o menino a Merlin, mas Serúfius tentou intervir. Não entregue seu filho a esse monstro, meu senhor. Eu suplico, ele é o único herdeiro do trono da Bretanha. Fiz uma promessa a este homem, e agora chegou a hora de cumpri-la. Você tem olhos, Sr. Ulfius. Estes 2 olhos já testemunharam dezenas de bruxos como você encontrarem seu destino no fio da espada dos homens de Deus. Testemunhou, é? Então talvez você não seja tão inútil quanto eu pensava. Me acompanhe. Temos que garantir o futuro das ilhas. Merlin e Serúfius cavalgaram juntos até as terras de um nobre cavaleiro, conhecido como Ser Hector. Merlin entregou a criança ao cavaleiro e pediu para que ele criasse a criança, como se fosse seu filho adotivo. Antes de partir, Serúfius disse a seguinte frase: cuide bem dessa criança, Ser Hector. O destino de nosso reino está em suas mãos. Merlin e Serúfius partiram deixando a criança aos cuidados de um cavaleiro honrado, que muito teria a ensinar ao garoto, que ficaria conhecido pelo nome de Arthur.